Olá, boa noite. Em nome da direção do Claretiano Rede de Educação Básica, eu gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem e dizer que agradecemos de coração a parceria e a presença de cada um de vocês neste momento de formação, que se estende em especial aos familiares dos nossos estudantes da educação básica, bem como a todos os alunos e colaboradores de todas as nossas unidades. Eu sou a professora Renata Fantassini, focal de inclusão e acessibilidade do Claretiano Rede de Educação Básica, e farei a mediação dessa mesa redonda, intitulada Combate ao Bullying e à Violência na Escola, Desafios e Possibilidades. Hoje, dia 7 de abril, é o Dia Nacional do Combate ao Bullying e a Violência na Escola. Uma data importante que nos leva a refletir sobre essa questão. Esta live é mais uma ação em rede que faz parte de um projeto mais amplo, desenvolvido pelo Claretiano Educação Básica, com o objetivo de promover a conscientização e a prevenção. É importante notar que todos os nossos colégios estão alinhados e vêm trabalhando constantemente com essa temática, demonstrando o nosso compromisso com a segurança e o bem-estar dos nossos alunos. Além disso, estamos preparando o lançamento da nossa cartilha sobre prevenção do bullying, que será uma ferramenta valiosa para pais, educadores e alunos. Portanto, fiquem atentos, pois ainda teremos muitas novidades e ações importantes que estão por vir. Peço que todos vocês aproveitem esse momento e reflitam bastante sobre o assunto. Ao final dessa mesa, dessa live, vocês poderão avaliar a formação e vocês poderão deixar sugestões, dúvidas e comentários que serão lidos e respondidos pela nossa equipe pedagógica de cada unidade. Agora, é com grande prazer que eu gostaria de apresentar os nossos convidados especiais, que se juntarão a nós neste encontro. Eu começo com o professor Dr. Danilo Pereira Lima, coordenador do curso de Direito do Claretiano, Centro Universitário de Batatais. Ele é doutor com bolsa financiada pela CAPES ProEx e mestre com bolsa financiada pelo CNPq em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. É membro do grupo de pesquisa Hermenêutica Jurídica vinculado ao CNPq e do grupo da SAI, Núcleo de Estudos Hermenêuticos. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Franca. Suas pesquisas se concentram na história do pensamento político e jurídico brasileiro. Ele atua principalmente nas seguintes áreas: História do Direito, Teoria do Estado, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Hermenêutica e Jurídica. Boa noite, doutor Danilo, seja muito bem-vindo, muito obrigada pelo aceite. Boa noite, eu que agradeço pelo convite, por participar de uma conversa tão importante, um diálogo tão importante sobre um tema central nos dias atuais. Muito obrigada. Boa noite, professora Camila Maria Fernandes Fantassini Bianco, psicóloga e neuropsicóloga, com formação e experiência profissional significativa de 14 anos com saúde mental, docente e tutora aqui nos cursos de graduação e pós-graduação do Claretiano Centro Universitário, mestra em ciências na área da psiquiatria pela Universidade de São Paulo, a USP, graduada em psicologia e pedagogia, especialista em saúde mental, especialista em gestão de recursos humanos, especialista em neuropsicologia, saúde do idoso, gerontologia e terapia cognitivo-comportamental. Camila, muito obrigada pelo aceite. Um prazer que você está aqui. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui tratando de um tema tão importante e relevante para o momento. Bom, de acordo com a legislação nacional em vigor, temos como definição que o bullying é todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por um indivíduo ou um grupo, contra uma ou mais pessoas,
com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Doutor Danilo, poderia comentar um pouco mais sobre essa definição presente na Lei Anti-Bullying, a Lei número 13.185, de 6 de novembro de 2015, que institui no Brasil o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying? Sim, essa lei, a lei de 2015, foi um passo importante que o país deu no sentido de definir o que seria o bullying, que tipo de comportamento nós podemos definir como bullying, né? E são várias formas de agressão que acontece tanto no espaço físico como no espaço virtual, agressão psicológica, agressões físicas, né? E que causam dor, dano psicológico, dano físico à vítima. Então foi um passo importante porque pela primeira vez nós tivemos uma definição legal de algo que acontece em muitos lugares, principalmente no ambiente escolar, entre crianças e jovens, e que é necessário um acompanhamento da família, dos profissionais da educação e do Estado, para que, de uma maneira compartilhada, possam combater esse tipo de agressão e de violência perpetrado por, muitas vezes, crianças e adolescentes. Certo. Professora Camila, existem diferentes tipos de bullying. Você poderia nos apresentar uma classificação desses tipos e fornecer uma breve explicação sobre cada uma delas? Sim. Existem, né, 6 tipos de bullying que são classificados. E aí eu trago para vocês, a nível de conhecimento, para nortear um pouquinho as famílias. Dos alunos do Claretiano Colégio São José. O bullying físico, que envolve ações agressivas físicas, que seriam socos, empurrões, pontapés, que deixariam alguma marca, né, algum hematoma. Existe o bullying verbal, que seriam xingamentos, brincadeiras, né, apelidos ofensivos ou de mau gosto. Esse tipo de bullying, o bullying verbal, ele afeta muito a autoestima da pessoa. O bullying social, que ele pode vir a causar exclusão social, onde ocorre a difamação, disseminação de boatos, de fofocas, né? E geralmente a criança, o jovem, a pessoa envolvida, a vítima, ela acaba se isolando socialmente. Existe o bullying virtual ou o cyberbullying, que envolve os meios de tecnologia digitais. Então, redes sociais, e-mails, mensagens eletrônicas, que é um tipo de bullying que é mais difícil de ser controlado, porque hoje em dia a gente tem os perfis falsos, né? Os perfis falsos, os perfis fakes. Temos também o bullying psicológico, que tem a intenção, né, de agredir a vítima de forma, no aspecto psicológico, né, de forma a afetar a sua saúde mental. Então, causando ameaças, intimidação, uma manipulação das pessoas. O bullying moral, que tem o propósito, né, a vítima tem a sua integridade moral afetada. Então, geralmente, a pessoa fica com a sua reputação e até mesmo a sua autoestima muito baixa, né, num nível que afeta socialmente. Todos esses tipos de bullying que eu estou trazendo para vocês, eles podem causar danos emocionais profundos. E, assim, é importante salientar que o bullying, ele não acontece apenas nas escolas, né? São ações que podem ocorrer em ambiente de trabalho, nas comunidades, são ações que podem ser individuais ou coletivas. E, como a professora Renata falou no início, não é uma ação isolada, são ações repetitivas, que precisam ser conhecidas para serem identificadas. Muito bem.
Professor Danilo, existem vários tipos de bullying, como mencionado pela professora Camila. No entanto, é comum observar uma confusão generalizada na nossa sociedade aí atual, onde muitas pessoas acham que qualquer comportamento se remete a comportamento desagradável é considerado um bullying. Agora tá. Tudo certo? Tá, vou repetir a pergunta, então. Posso repetir? Então, doutor Danilo, existem vários tipos de bullying. Como mencionado pela professora Camila, no entanto, é comum observar uma confusão generalizada, né, na sociedade atual, onde muitas pessoas acham que qualquer comportamento desagradável é considerado bullying. Isso, muitas vezes, leva a ameaças infundadas de processos jurídicos, né? Com frases como, eu vou te processar, eu vou entrar contra você na justiça, né? Gostaria que você pudesse esclarecer quais os comportamentos ou situações não são considerados bullying, segundo a nossa legislação brasileira, para que possamos entender melhor os limites e os critérios que definem esse conceito tão importante na sociedade atual. Sim. Bom, primeiramente, nós temos, antes mesmo de analisarmos as duas leis que tratam do bullying e do cyberbullying, nós temos um compromisso constitucional com a defesa, com a proteção da dignidade humana, né? O artigo 3º da Constituição fala na promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Depois, quando nós vamos para o artigo 227 da Constituição, quando trata da família, nós vemos no dispositivo constitucional que há um compartilhamento de tarefas que são importantes da parte da sociedade, da parte do Estado e da parte da família. E com a Constituição de 88, nós avançamos muito em termos de proteção de direitos. Então, muitas questões, muitos temas que ficavam num segundo plano, ou violências que eram naturalizadas, passaram a ser enfrentadas com política pública, com discussão na sociedade. Então, muitas vezes o que nós vemos da parte de algumas pessoas é que há uma resistência em avançar na discussão de certos comportamentos, porque esses comportamentos no passado eram naturalizados. Mas não é porque eles eram naturalizados no passado que nós devemos entender que eles eram bons, né? O passado produziu muita dor, muito sofrimento, escravidão, racismo, violência. Então, nós estamos tendo a oportunidade de discutir tudo isso abertamente para definir o que é adequado e o que não é adequado na convivência em sociedade. E aí, respondendo a tua pergunta, é claro que nós podemos brincar, é claro que nós podemos fazer piada, mas o que não é ofensivo? Não é ofensivo aquilo que todos levam como uma boa brincadeira. Todos ficam à vontade diante da situação. Agora, aquilo que produz dor, sofrimento, aquilo que na criança ou no jovem vai produzir um retraimento, isso não é positivo. Então isso tem que ser revisto. E quem faz a brincadeira precisa perceber, muitas vezes com a ajuda da família, com a ajuda do Estado, com a ajuda da sociedade, que um comportamento que produz violência não é adequado. Então ele precisa ser reprimido em algumas situações ou enfrentado de maneira preventiva, como o que nós estamos fazendo hoje. Isso é uma ação preventiva, que ajuda no esclarecimento sobre o mal que o bullying produz e como nós devemos enfrentar esse mal. Certo. Então, aquilo que é resolvido não é considerado bullying muitas vezes, né? Sim, se as partes levam na brincadeira, com naturalidade, não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que um dos lados não leva como brincadeira e as pessoas insistem naquilo e reproduzem o tempo todo, aí já há a intenção de manifestar uma ação que vai produzir dor, violência e sofrimento. Certo, muito bom. Professora Camila, em casos de confirmados de bullying ou cyberbullying, quais as possíveis consequências para a saúde mental da vítima? Né? Você que estuda bastante a questão da saúde mental, poderia nos explicar
se essas experiências podem afetar o bem-estar a curto e longo prazo e quais os riscos potenciais para a saúde mental e física das vítimas. Então, pessoal, essa questão do bullying, tanto os que eu já citei como o bullying virtual, eles podem trazer consequências graves e duradouras, né? Então, pensando as consequências a curto prazo, a pessoa, a criança, o jovem, ele pode se sentir um pouco entristecido, se sentir desesperado com a situação, pode viver situações de estresse, de muita ansiedade. Então, às vezes, a criança evita, pede para não ir na escola. Às vezes, os pais não compreendem, mas é porque pode estar acontecendo alguma situação de bullying. Pode interferir no sono, então aquela criança que não consegue dormir bem à noite, tem um pouquinho de insônia, ou até mesmo começa a ter pesadelos, problemas na aprendizagem, então começa a ter uma falta de concentração, de interesse nas atividades ali da escola, que antes não existia, né? E pode aparecer, dependendo do tipo de bullying, a dor física, né? Surgindo até lesões ou hematomas. Isso a curto prazo, né? As consequências a longo prazo já seriam essas características que eu trouxe, mas um pouquinho mais graves. Então, assim, enquanto a gente fala de uma ansiedade, de uma agitação, de um desespero, de uma angústia, já se tornar um trauma psicológico para a criança, para o jovem, uma depressão que se cronifica, então sintomas que a criança fica entristecida, desesperada e que não passa, né? Uma ansiedade social, dela preferir se isolar do que estar num ambiente com todos, né? Problemas de relacionamento, então essa criança, esse jovem, às vezes ele vai ter dificuldade de estabelecer relações saudáveis, e a baixa autoestima, que o bullying pode trazer e afetar de uma maneira assim, que é um dano muito profundo à saúde mental da criança, do jovem, da pessoa que é a vítima no momento, né? E aí, pensando nos riscos potenciais, para complementar a resposta, a criança, o jovem, e até mesmo a pessoa adulta, ela pode se sentir inútil, sentir desmotivada com a própria vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado se não pode ocorrer alguma ameaça à própria vida. Pode surgir problemas psicológicos, danos psicológicos, como algum transtorno de personalidade, como a esquizofrenia, algum problema como a bipolaridade, doenças cardíacas ou até mesmo respiratórias, como, por exemplo, a asma, né? Então, são doenças que seriam desencadeadas devido ao dano psicológico que o bullying ou o cyberbullying pode ocasionar na pessoa, na vítima, né? Então, é fundamental a gente perceber, entender o contexto para a gente poder ajudar da maneira mais adequada a vítima do bullying ou do cyberbullying. Certo, é sempre importante ficar muito atento a tudo isso, né? Vimos aí os danos que vêm a curto prazo, a longo prazo, e que pode se instalar mesmo quando a gente não começa a tratar, a prevenir, né? A perceber mesmo, né? E, doutor Danilo, além do agressor e da vítima, existem outros envolvidos, né? Porque é muito comum a gente ouvir falar assim, olha, o bullying sempre tem um agressor e sempre tem uma vítima, mas também tem os observadores ou espectadores, né? Quais são os papéis e a responsabilidade de cada um desses envolvidos? Considerando assim na parte legal sobre o tema, quais são as implicações legais e civis para cada um desses envolvidos em caso de bullying? Bom, como eu comentei inicialmente, em 2015 foi aprovada a primeira lei que define os comportamentos que produzem o bullying, e depois, em 2024, veio a Lei 14.811, que tipifica as consequências para o comportamento do bullying e do cyberbullying, né? Então, existe tanto uma ação preventiva, né, de definição e de ação do Estado com política pública para evitar a manifestação do bullying,
como a tipificação de quais condutas são consideradas ilícito penal quando, tanto em rede social como também na relação física direta, ações violentas são produzidas. E aí existem responsabilidades de vários agentes, né? Porque o bullying é uma ação violenta, tá? Então ela está inserida numa cultura da violência que muitas vezes é naturalizada pela sociedade e também muitas vezes pode ser naturalizada pela própria família, tá? Então um dos ambientes que a criança, o jovem, tem mais contato, tá, no dia a dia é com a família. Tá? Então é muito importante a família atuar no sentido de combater essa cultura da violência e de acompanhar também o que o jovem faz nas redes sociais. Porque hoje há um entendimento de que rede social é terra de ninguém, que tudo é permitido. Tá? Tanto é que nós temos uma discussão no âmbito jurídico de tentar, de procurar regulamentar o uso das redes. E isso está acontecendo tanto no Brasil como em outros lugares, na União Europeia, que já tem, inclusive, uma regulamentação modelo nessa área. Então, na Lei 14.811, né, quem comete o bullying ou o cyberbullying pode ser responsabilizado. Né? No caso do bullying, existe a punição de uma multa. Essa lei ela tem um problema na redação, porque a lei penal normalmente estabelece uma pena que pode ser de reclusão ou detenção, mais a multa. E nesse caso só aparece a multa no caso de bullying. Agora, no caso do cyberbullying, existe a previsão da pena de reclusão de 2 anos a 4 anos e mais a multa. Então, num primeiro momento, o jovem, a criança, é claro que ela não vai ser responsabilizada na esfera criminal, mas tem uma responsabilização na esfera, vamos dizer, da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque o menor de 18 anos não comete crime, mas pode cometer ato infracional e sofrer a responsabilização dentro da sua faixa etária. Agora, se ficar comprovado que adultos também atuaram, né, no sentido de contribuir com a ação violenta, estimularam, né, participaram ativamente, podem ser responsabilizados também em outras esferas. Mas, de qualquer maneira, o fato de ter uma criança, um filho ou um jovem assim, sendo responsabilizado por ter praticado um ato infracional, isso já é um impacto muito grande para a família. Tem uma série agora que está tratando dessa temática, e é uma criança que a família pega de surpresa diante da situação em que o filho e a família é jogada, né? Então, por isso que eu reforço, né, é um trabalho conjunto da família, da sociedade civil, do Estado, e a família faz o trabalho inicial para saber que tipo de site, rede social o jovem está frequentando e de tentar fazer a ação preventiva contra a cultura da violência que muitas vezes pode chegar até esse jovem. Certo, então todas as partes podem ser penalizadas, né? Inclusive os observadores também. Sim, quem de certa forma contribuir para o bullying, para o cyberbullying, para a divulgação, por exemplo, de imagens, fotos, pode ser responsabilizado, certo, sendo maior ou menor, cada um na sua esfera, né? Então, mas mesmo que o adulto não tenha contribuído diretamente, só o fato de ter um filho inserido numa situação ruim, isso vai impactar a família. Então é muito melhor agir preventivamente, né? Combatendo a cultura da violência e dialogando com o filho, o adolescente, a criança, do que esperar que ele possa cometer um ato infracional. Tá certo. Professora Camila, pensando em tudo isso, quais são os sinais de alertas que indicam que uma criança ou um adolescente está sendo vítima de bullying? Como que os pais, os educadores, os cuidadores, né, os responsáveis, né, por essa criança, como que nós, né, podemos identificar esses sinais e reconhecer o comportamento e mudanças que podem estar relacionadas à questão do bullying? É essencial ter noção desses sinais de alerta para intervir e para ajudar a vítima.
Então, eu vou trazer para vocês 3 tipos de mudanças de comportamento que pode ocorrer nos filhos de vocês, né? Mudanças de comportamento, mudanças físicas ou até mudanças acadêmicas. Se a gente for pensar nas mudanças de comportamento, a criança pode, né, o jovem pode se tornar mais ansioso, mais irritado, mais nervoso, pode buscar mais o isolamento, os sinais de depressão, né, de ficar mais introvertida, mais desesperada, né, de querer evitar situações sociais. Dentre as mudanças físicas, que é muito importante a gente perceber que às vezes não é tão perceptível, a criança, né, o jovem, a pessoa que está sendo vítima do bullying, ela pode ter uma perda de peso, né, às vezes pelo nervosismo, pela situação de estresse, né, ter uma perda do apetite, identificar se há a presença de algum hematoma, de alguma lesão e tentar intervir, perceber por que a criança está machucada, problemas no sono, né? Então, identificar, não estou dormindo bem, por quê, né? Então, é muito importante que a família tenha consciência dessas mudanças comportamentais para ela estar se aproximando dos filhos e para ela poder criar um ambiente seguro para a criança contar, porque muitas vezes a criança está coagida e ela não vai, né, o jovem, qualquer pessoa que esteja passando pelo bullying, ela não vai ter coragem suficiente para revelar o que está acontecendo. E nas mudanças acadêmicas, atividades de escola que antes eram naturais, né, para o jovem, para a criança, de repente ela passa a evitar, né, de repente o rendimento dela cai, de repente ela não quer mais ir na escola. Então, são situações que a gente precisa identificar para entender o que está acontecendo e fazer a melhor intervenção, né? Então, através da conversa com a criança, com o jovem, perceber se ela precisa também de uma ajuda profissional, de um apoio psicológico. É importante comentar aqui também que às vezes não é a questão só acadêmica, né? Às vezes a questão social também, né, Camila? De não querer frequentar um clube, não querer ir a uma igreja. Essas coisas a gente tem que estar observando também, né? Sim, porque evitar a escola pode ser o ambiente que está acontecendo a situação de bullying, mas é tão traumática, né? São danos psicológicos tão severos e prejudiciais à criança, ao jovem, que talvez ele vai evitar situações sociais porque ele vai perdendo a vontade, né? Ele não vai se sentindo à vontade de estar em ambientes sociais. Isso. E, doutor Danilo, do ponto de vista legal, em caso de suspeita de situação de bullying ou até mesmo cyberbullying, né, quais os passos que a família e a escola devem seguir para investigar, prevenir e combater? Né, que, de acordo com a legislação brasileira, nós temos políticas de prevenção ao bullying, né? Então, o que a família pode estar fazendo aí? Olha, eu acredito que, primeiro, no ambiente escolar, é sempre muito importante a professora, a direção, né, de um colégio, de uma escola, ficarem atentos, né, porque, como vocês falaram agora mesmo, muitas vezes a criança ela não vai falar, mas o comportamento vai indicar algumas situações estranhas, né? A criança fica afastada, isolada, não socializa, não faz contato com outros jovens, começa a faltar muito, não quer frequentar a escola. Então são sinais de que existe algo errado. Então é muito importante a escola ficar atenta e é muito importante a família também. E principalmente com relação à rede social, né? Porque em muitas situações a família pensa que a criança, o jovem, está seguro porque está dentro de casa e não percebe o que esse jovem está frequentando dentro de casa, em termos de rede social, em termos de sites que estimulam o que há de pior na nossa sociedade. E aí, para reagir quanto a isso, nós temos no âmbito jurídico o Ministério Público,
Para pessoas de baixa renda, defensoria pública, né, também muito importante, e o Ministério Público sempre atuando em defesa da Constituição e dos direitos fundamentais. Nós temos também, no âmbito da sociedade civil, o Conselho Tutelar, né, que também tem um papel muito importante para ajudar a fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção dos direitos e garantias fundamentais de crianças e adolescentes. Então nós temos instituições no aparato do Estado, temos também na sociedade civil o Conselho Tutelar, e temos que ter na escola, né, as referências também para fazer, primeiro, a ação preventiva e, caso seja necessária a ação repressiva, né, fazer funcionar todos esses mecanismos. Certo. Tem que estar sempre bem atento, né, um olhar bem atento. E eu faço a mesma pergunta para Camila, mas do ponto de vista psicológico. Em caso de suspeita de bullying ou cyberbullying, né, quais os passos que a família e a escola devem seguir para prevenir e combater isso? Uhum. É muito importante ouvir, né? Então, a escuta. Ouvir e acreditar no que o seu filho está falando, né? Porque muitas vezes a criança fala que está com uma dor de barriga ou com uma dor de cabeça, que não quer ir na escola, e a gente fica achando que é desculpa para faltar, para perder o dia de aula, né? Então, dê credibilidade ao que a criança está te trazendo, né? Se ela está coagida, se ela está com medo, se ela está revelando alguma coisa, escute, né? Apoio emocional. Então, ao que a criança trazer, ao que o jovem te trazer, tente apoiar emocionalmente. Não haja com impulsividade, sabe? De ficar sabendo quando a criança ou o jovem revela que está passando por uma situação de bullying, agir impulsivamente, de comparecer na escola de maneira nervosa. Tente documentar as situações de bullying, levar até a escola, tente ter a escola como parceira, né? Então, os pais, no geral, tentem olhar a escola como uma parceria e estar sempre comunicando quando algo de estranho está acontecendo com o filho de vocês, né? É uma ajuda, porque os professores, né, os educadores, eles não estão o tempo todo com a criança. Então, nesse espaço que a criança está em casa, qualquer sinal, né, que for identificado, é importante também estar acompanhando e notificando a escola, para a escola estar atenta nesses sinais, para ver se o tipo de ajuda que essa criança está precisando, com esse jovem, com esse adolescente. Então, é estar atento e dar voz à vítima do bullying. Isso aí. Doutor Danilo, você já respondeu em relação às punições previstas, né? Mas, no caso das consequências, assim, para os familiares, para os responsáveis legais que omitem, né, atuar aí de forma preventiva, o que você tem a nos dizer? Olha, no direito penal não existe a possibilidade de transferir, né, a pena de uma pessoa para um terceiro, né? Então, assim, no caso dos responsáveis, dos familiares, eles só podem ser punidos se eles tiverem alguma atitude, tomarem uma ação que configura um ilícito que deu respaldo para o bullying feito pelo filho, pela filha, né, pelo jovem. Agora, se é uma conduta que ocorre por omissão do familiar, em termos assim, penais, não há uma consequência direta. A consequência é a responsabilização do jovem e da criança, que é o que eu comentei anteriormente, vai atingir a própria família, né? Porque acaba desestabilizando a família esse tipo de situação. Então, por isso que eu coloco que a ação preventiva da família, que é quem mais fica próximo do jovem no dia a dia, no cotidiano, é fundamental. É fundamental para saber o que ele anda frequentando na internet, e é fundamental para quebrar com a cultura da violência que, por um motivo ou outro, o jovem entrou em contato. Por isso que nós não podemos naturalizar
comportamentos de violência, racismo, preconceito, né? Nós vivemos numa sociedade plural. O que nos aproxima é a nossa condição humana. Nós podemos ser diferentes, múltiplos, mas há uma questão que nos unifica, que é a nossa dignidade humana. E isso é central para o nosso projeto constitucional de sociedade, né? A nossa Constituição, ela defende a estabilização das instituições, então tem um olhar conservador, mas tem um olhar voltado para o futuro, que é essa questão de garantir a igualdade de direitos, combater o preconceito, combater a violência. Então, a família precisa estar atenta a isso, para também ser, a família atuar como uma agente, né, dessa transformação e do combate à cultura da violência. A família, né, os professores, né, nós precisamos ser exemplos, né, para os nossos filhos, né, para os nossos alunos. E pensando em tudo isso, né, o Claretiano, eu gostaria de compartilhar com todos vocês, principalmente com os pais, né, os professores já conhecem, já sabem o trabalho que está sendo feito, mas atualmente o Claretiano Rede de Educação Básica vem desenvolvendo muitas ações, tá? Preventivas ao longo do ano, não só na data de hoje, que a gente trabalha com essa conscientização, né? Mas ao longo do ano, visando o combate ao bullying e à violência dentro da nossa escola. Então, todas as nossas unidades vêm trabalhando de forma constante, tá? Estão havendo muitas formações continuadas, né, com todos os nossos educadores, com atualizações sobre a temática. Nós temos os nossos projetos didáticos pedagógicos, as atividades direcionadas. Estamos criando um comitê de combate ao bullying dentro dos nossos colégios, né, que vai ter representantes de todas as unidades, né. Palestras informativas como essa mesa, como esse encontro, né, com profissionais especialistas, pedagogos, psicólogos, profissionais da área do direito, direcionado a toda a comunidade escolar, né? Então, vejam que hoje a gente está ampliando, né? A gente está trabalhando bastante com os alunos, com os professores, e hoje nós estamos ampliando para os pais, para os familiares, para os responsáveis pelas crianças em casa, né? Para a família, né? E também, e como o Dr. Danilo mencionou, a importância da parceria com as instituições, né, do Estado, então, do município. Então, nós temos feito várias parcerias aí com instituições como a OAB, a Justiça Comunitária, os conselhos tutelares, a Defensoria Pública, né, o próprio centro universitário, porque nós temos essa possibilidade, né, de estar falando com professores, com docentes do nosso ensino superior também. É bacana mencionar aqui para vocês uma parceria que nós estamos tendo com o marketing, né, aqui do Claretiano, que é responsável pela educação básica, na construção de uma cartilha informativa, né? Uma cartilha que vai trazer muito conhecimento, que vai compor o material de apoio para a rede, né? Mas a gente sabe também que a escola precisa muito, além dessas ações que são realizadas no âmbito da escola, nós precisamos muito da parceria com as famílias, né? E pensando nisso, né, professora Camila, caso seja detectado que alguma criança ou algum adolescente dos nossos colégios estejam realmente sofrendo bullying, quais que são as medidas específicas que a família deve adotar? Então, eu vou citar aqui 3 medidas, tá? A primeira, né, apoiar, né, tentar apoiar de forma integral e proteger a vítima, tá? A partir do momento que identifica que a criança ou o jovem, né, o adolescente está sofrendo alguma situação de bullying ou de cyberbullying, perceber que tipo de ajuda que ele vai precisar, né? Só o apoio emocional, só a conversa, é suficiente? Essa criança, esse jovem, ele precisa de uma ajuda profissional, de uma ajuda psicológica, de um apoio psicológico, né? E, por fim, a terceira medida que eu recomendaria é
que junto à escola as famílias tentassem resolver a situação, combater a situação de bullying, né? A gente não pode ver como uma situação comum, que está em alta, que está acontecendo e achar que é normal. Então, junto tentar resolver a situação, principalmente pensando na vítima da situação de bullying. E em caso, doutor Danilo, de cyberbullying, né, contra criança ou adolescente, quais são as medidas específicas e imediatas que a família deve adotar para proteger essa vítima? Quem que ela deve procurar o mais rápido possível para tentar evitar? Bom, nesse campo, eu confesso que nós estamos ainda com muita dificuldade, né, porque a rede social faz a informação circular muito rapidamente. Então, dependendo o que foi compartilhado, né, uma foto íntima, um vídeo, até a decisão judicial chegar para suspender o compartilhamento desse vídeo, ele já atingiu muitas pessoas, né? Então, eu acredito que nesse campo nós precisamos urgentemente ter uma lei específica regulamentando rede social. Tá? Nós ainda não temos. Né? O Supremo Tribunal Federal, atualmente, segue no entendimento de que o que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Tá? Mas nós precisamos de uma lei específica para tratar das mídias sociais. E isso não é violar liberdade de expressão, liberdade de pensamento. A liberdade de expressão não é um guarda-chuva para tudo. Né? Eu não tenho o direito fundamental de ser racista. Né? Então, e tudo na vida, tudo que nós fazemos tem a regulamentação jurídica. Né? Se eu constituo família, se eu tenho filho, eu não posso ter uma conduta violenta em relação a ele porque é meu filho. Existe regulamentação jurídica. Né? Então, tudo é limitado. Se eu decido abrir um posto de gasolina, tem uma regulamentação específica. Então, isso não pode ser diferente com relação à rede social. A rede social também tem que ser regulamentada para que nós tenhamos uma ação cada vez mais eficiente para coibir e reprimir vídeos, compartilhamentos que causam um estrago na vida das pessoas e que grandes empresas, as big techs, muitas vezes lucram em cima disso. Então nós precisamos ter uma ação mais efetiva, porque hoje, infelizmente, demora muito. Então, uma vez que é compartilhado, até sair uma decisão judicial determinando a suspensão do vídeo, a retirada dele, muitas vezes o estrago já foi feito. Então, por isso que, enquanto sociedade civil, é importante que a sociedade comece a se preocupar mais com isso. Né? A internet abre os nossos horizontes para muitas coisas, mas existe também um submundo que precisa ser enfrentado. Né? E se nós temos regulamentação para tudo, por que vai ser diferente com relação à internet? Então, hoje, o que nós temos em termos de recurso é procurar as autoridades, polícia, Ministério Público, né? Se necessário ingressar com uma ação judicial, mas com relação à internet, quanto maior o tempo, maior o estrago. E ainda nós pecamos porque nós não temos ainda uma ação rápida e efetiva para retirar de imediato vídeos e imagens que circulam e que causam dor e sofrimento para a vítima. Exato. Então, ficar atento, né, às redes sociais e a gente pensar também nessa possibilidade de, quem sabe, né, o mais rápido possível, venham essas legislações voltadas para redes sociais, né? Professora Camila, a gente sabe que a escola sozinha não é capaz de lidar com essa situação do bullying, né? Que nós precisamos de uma intervenção de profissionais, né? Além da ajuda da família, a gente acaba precisando, né, que profissionais especialistas acabem intervindo quando tem um caso de bullying, né? Por exemplo, psicólogo, né? O próprio especialista em saúde mental, isso é sempre muito importante. Quem precisa de ajuda profissional, Camila? É apenas a vítima, o agressor, os observadores? Quem mais precisa? Todo mundo? Como que funciona isso? Então, a vítima é a principal, né? Acredito que a vítima precisa de ajuda, de apoio, de identificar o tipo de
de impacto que o bullying está causando, porque certamente ficará perdida, não saberá como sair dessa situação que causa estresse, que causa ansiedade, que causa sintomas de depressão, que causa isolamento social. Então, assim, tentar apoiar ao máximo a vítima, né? O agressor, ele também precisa de uma ajuda profissional, né? Para quê? Para tentar conscientizar desse comportamento problemático que pode ser resolvido, que pode ser melhorado. Então, identificar outras habilidades emocionais e sociais nessa pessoa que se torna o agressor e que tem um motivo para ele estar reproduzindo esse tipo de violência, né? Então, a ajuda ao agressor, a ajuda profissional ao agressor também é bem-vinda, né? Camila, só te cortando um pouquinho. E a família, ela precisa de ajuda também? Porque às vezes a gente fica muito focado no agressor, na vítima e nos espectadores, nos observadores. A família precisa de ajuda? A família também, não só da vítima como do agressor, né? Acredito que quando você se depara com a notícia de que seu filho está cometendo situações de bullying, né? Situações repetitivas de agressão, seja verbal ou física ou até virtual, é muito necessário a ajuda na conscientização e na aceitação dessa família do agressor, né? Porque é um impacto que causa na família e ela precisa de orientação e de ajuda para saber como conduzir, como ajudar o seu filho a reparar esse comportamento problemático, né? E não por menos a família da vítima, né? Que vai querer muito apoiar, proteger o seu filho e muitas vezes não vai saber como. Então, todo tipo de orientação que um profissional da saúde mental, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja um especialista em saúde mental, né? Que puder estar intervindo para solucionar o problema do bullying ou do cyberbullying é muito importante. Obrigada. Doutor Danilo, e qual que é o panorama atual do ponto de vista jurídico em relação ao bullying e à violência nas escolas? Quais seriam os principais desafios e as possibilidades atualmente? Olha, eu creio que, assim, em termos de legislação, primeiro, com relação a... Nós temos uma Constituição muito avançada, né, que ampliou muito a proteção de direitos. Nós temos uma lei que protege a criança e o adolescente, que é referência no mundo todo, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi aprovada no começo dos anos 90, tá, e que, infelizmente, ainda é uma lei pouco aplicada, né, e é uma lei muito avançada. E mais especificamente no combate ao bullying, nós temos a Lei 13.185 de 2015 e a Lei 14.811 de 2024, que incluiu os dois dispositivos, né, do crime de bullying e de cyberbullying no Código Penal. Então, nós temos uma legislação ampla nesse sentido, mas eu acho interessante o que a professora Camila colocou, porque assim, nós não vamos avançar com relação ao combate ao bullying apenas com a legislação penal, apenas com criminalização. Então, a ação preventiva, o diálogo, a conversa, o esclarecimento é central, né? E atividades como as que está sendo organizada hoje, e atividades que eu já participei em outros momentos, 2 vezes eu fui convidado no colégio, para dialogar com os alunos, com as alunas, sobre o tema, ações também na igreja, em outros espaços, né, na família. Tudo isso é extremamente importante. Acompanhar a família do agressor, acompanhar o agressor, porque se nós apostarmos apenas na criminalização, nós acabamos assim, enxugando gelo, né? Nós não vamos sair disso. Então, além da interdição penal, é importante essa ação preventiva, essa ação de acompanhamento e de esclarecimento do que é o bullying, o mal que causa, né, e como superar, né? Como que o agressor vai sair do círculo vicioso.
com acompanhamento, não é só com a repressão. A repressão é necessária, né? Como na Lei Maria da Penha, né? A mulher que sofre lá agressão física direta, se ela não tiver uma medida de urgência, ela pode ser assassinada, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante também tirar o agressor do círculo vicioso que ele está inserido, que é de uma formação de uma masculinidade tóxica e que o leva a uma relação sempre de violência com a parceira. Então, no bullying é a mesma coisa. Se nós não retirarmos o jovem agressor do círculo vicioso que ele está inserido, ele vai ser punido uma vez, duas, e vai continuar reproduzindo. Então, a punição no âmbito criminal é aquela punição de urgência, mas, além dela, é preciso um outro trabalho para tirar essa pessoa do círculo vicioso. Certo. E, Camila, no ponto de vista da psicologia, qual que é o panorama aí atual? Quais são os principais desafios e as possibilidades para a gente lidar com a questão do bullying? Então, se a gente for pensar, o panorama atual, ele é bem complexo, né, pensando na violência, no bullying, e desafiador. Dentre os desafios, né, o que a gente tem que lutar, né, evitar ao máximo, é que se instale uma cultura de violência dentro da escola, né, porque a partir do momento que vê uma situação de bullying como natural, é comum, acontece no país inteiro, né, acontece no mundo, e deixa essa cultura se disseminar, torna-se um ambiente inseguro para os alunos e também para os professores, né? Então fica um desafio aí evitar essa cultura da violência, que ela seja instalada dentro do ambiente escolar, né? E outro desafio é o impacto que o bullying pode causar na saúde mental das pessoas, né? Então, por isso o apoio, a proteção, né? Por conta enquanto são sintomas de depressão, de ansiedade, mas sintomas iniciais, uma ajuda profissional, uma conversa, um apoio, um ambiente de segurança e de conforto vai eliminando todos esses sintomas, né, todas essas preocupações que o jovem, que a criança pode ter depois de sofrer a situação de bullying, né? Mas pode se tornar um trauma psicológico. Então, o impacto à saúde mental da vítima é um dos desafios a ser enfrentado. E dentre os benefícios, dentre as possibilidades que a gente vê no panorama atual, seria mesmo essa prevenção, essa intervenção. Então, ações preventivas, como a gente está fazendo aqui, como o Claretiano Colégio São José, eu tenho acompanhado nas redes sociais um espaço de educação, de conscientização, que várias turmas estão fazendo com bastante informação, e com isso as próprias crianças, jovens, vão adquirindo informação do tanto que não é legal uma situação de bullying, né? Então, a gente acredita que, com isso, as crianças vão aprendendo que zombar do amiguinho, colocar algum apelido de mau gosto, né, e situações que vão se repetindo, pode se tornar traumática na vida do colega, né? Então, pensar que o isolamento social, tudo isso pode causar danos significativos na vida de uma criança, de um jovem. Então, outra possibilidade que eu vejo é o apoio às vítimas, né? Sempre deixar claro que a vítima precisa de apoio, ela precisa ser identificada de que nível de ajuda psicológica que ela necessita. Isso. E multiplicar essas ações, né? Não só o Colégio São José, mas todos os nossos colégios, os 9 colégios, estão trabalhando em cima disso, né? Então, vocês olharem aí, os pais olharem aí nas nossas redes sociais, vocês vão estar vendo todo o trabalho que os professores têm se debruçado mesmo, com a orientação dos coordenadores, dos gestores, da direção geral, como que a gente está preocupado com essas ações preventivas para poder ajudar, né, para a gente não ter mais bullying na nossa escola, pelo menos, se cada um fizer a sua parte, né? Uhum. E assim, agora que a gente vai caminhando para o final, eu queria indicar para vocês um vídeo
Até a ideia era passar para vocês o vídeo, mas a gente já está com o tempo bem apertadinho aí. Tem um vídeo, gente, que é um curta-metragem da Vanish, né, em parceria com a Abrace. A Abrace é uma organização especializada em combater e prevenir o bullying escolar e já recebeu reconhecimento internacional pela Unesco, além do prêmio ODS Pacto Global da ONU, da Organização das Nações Unidas. Esse vídeo está disponível, eu vou pedir para o Guilherme colocar aí no chat para vocês, ou aí abaixo, nos comentários, para que vocês depois possam acessar e assistir com os filhos de vocês. É bacana porque a nossa campanha publicitária aí, que está sendo desenvolvida pelo marketing, até mesmo essa cartilha que nós vamos publicar muito em breve aí, ela traz toda essa questão baseada nessa campanha, que é a campanha 2025, né? Como é fundamental prestar atenção nos nossos filhos, nas manchas que eles trazem da escola, dos clubes, das igrejas, né? Dos ambientes sociais que eles frequentam, né? Que essas manchas, às vezes, não são manchas, né, de aprendizagem, de conhecimento, como a gente espera enquanto mãe, né? Porque às vezes a gente fica assim, ele se sujou, que maravilha, ele veio com uma manchinha da escola, é sinal que ele brincou e que ele está aprendendo. Mas tem algumas manchas que vão ficando na criança e que, se a gente não tiver esse olhar atento, essa atenção, o que pode acontecer? Essa mancha pode acabar engolindo o nosso filho. Né? Então, a gente precisa ir levando ele a pensar em situações que a gente não gostaria que ele pensasse. Né? Então, eu gostaria que vocês pudessem assistir esse vídeo depois com as crianças de vocês, tá? Com os adolescentes. E, para concluir, eu gostaria de expressar a nossa profunda gratidão pela presença e a contribuição de vocês, professor Danilo, professora Camila. Nós estamos convictos, tá, de que as discussões e ideias compartilhadas aqui nesse momento contribuirão significativamente para a construção de uma cultura de paz dentro da nossa escola, né, fundamentada aí nos direitos humanos, no respeito mútuo, na empatia, né, aquela velha história, né, informação e conhecimento gera empatia, empatia gera respeito. Então, isso é muito importante. Então, esses valores são essenciais para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária, inclusiva, pautada aí nos princípios Claré, né? Que prioriza a formação humana integral dos nossos estudantes, além da busca constante pela excelência acadêmica. Né? Então, eu agradeço vocês. E, doutor Danilo, antes de encerrarmos, gostaria de saber se você quer compartilhar alguma mensagem para os nossos pais, para todo mundo que está nos acompanhando aí até esse momento. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço pelo convite, participar dessa conversa a respeito de um tema que é muito importante para a construção de uma sociedade que aposta mais na cultura da paz do que na cultura da violência. E eu deixo a seguinte mensagem, né? Combater a cultura da violência é um trabalho de todos e todas. Né? Não é apenas responsabilidade de um governo, não é apenas responsabilidade do Estado, não. É do Estado também, mas é de todos nós, enquanto sociedade civil, enquanto família, e nós temos que atuar o tempo todo, né? Pensando no adulto de amanhã. Que tipo de adulto nós queremos? Alguém que vai se aprofundar cada vez mais na cultura da violência, do preconceito, né? Ou um adulto responsável que vai amadurecer com empatia, com alteridade, reconhecendo a diferença, sabendo conviver com a pluralidade e ter um olhar da paz e não um olhar da violência. Então eu aposto muito nisso, acredito no diálogo, na conversa, no trabalho preventivo. Então espero que o que está sendo feito aqui dentro do Claretiano seja feito também na casa de cada aluno, cada aluna do Colégio São José. Muito obrigada, professor. Professora Camila, antes de finalizar, você gostaria de deixar alguma palavrinha de reflexão, algum conselho aos nossos pais, aos nossos educadores que estão nos assistindo? Claro. Para a gente tornar, né, o ambiente escolar mais inclusivo, mais seguro, para tornar a casa de vocês, familiares, também um ambiente seguro em que a criança, o adolescente pode confiar e falar sobre o que está acontecendo, é importante a gente saber que o bullying não é um problema da escola, que acontece apenas na escola.
O bullying é também um reflexo da nossa sociedade, de como nós tratamos uns aos outros, né? Então, se você é uma vítima do bullying, saiba que você não está sozinho, que você tem o apoio de nós, profissionais da saúde mental, psicólogos, professores, educadores que estão empenhados em compreender, em ajudar, né? Se você é um espectador que está aqui hoje aprendendo um pouquinho, né, sendo orientado com essa live, com algumas informações que eu, o professor Danilo, estamos trazendo, não seja apenas um espectador, seja um defensor, seja um aliado nosso para combater essa cultura de violência, para combater o bullying, né? E se você é um agressor, né, você tem os seus motivos, mas nunca é tarde para melhorar, para tentar mudar, ter uma mudança de comportamento, tratar os outros com mais respeito, com mais compaixão. Então, assim, uma reflexão que eu deixo aqui, uma conscientização das pessoas que um dia se tornam agressores, né, que nunca é tarde para tentar melhorar esse tipo de comportamento, né? E aí eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, o convite do Claretiano Colégio São José para estar discutindo esse tema no Dia Nacional, né, do Bullying, da conscientização ao combate ao bullying. E estou à disposição e muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada, professora Camila. Os nossos agradecimentos especiais à professora Camila, ao professor doutor Danilo, né, pelas contribuições valiosíssimas, né? Agradeço também o nosso time de marketing da Rede de Educação Básica e aqueles que representam os colégios aí, né, pela dedicação a este projeto. A nossa equipe aí do audiovisual, né, por cuidar, né, por conduzir tão bem essa web transmissão. E em nome da direção-geral, né, do professor Fernando Martins, gostaria de expressar nossa profunda gratidão a todos vocês que participaram dessa live. Nossos educadores e profissionais da Rede Claretiano de Educação Básica, pais, familiares e responsáveis por sua parceria contínua, e especialmente aos nossos estudantes, que são a razão do nosso trabalho. E antes de terminarmos, peço que, por gentileza, avaliem esse encontro no link que está fixado aí nos comentários, logo abaixo aí, desta live, ou no QR Code que está na tela. Veja que será possível avaliar essa formação, além de deixar sugestões, dúvidas e comentários que serão lidos e respondidos posteriormente pela nossa equipe pedagógica. Essa avaliação, gente, ela é fundamental para avaliarmos a qualidade do evento e planejar futuras ações. E essa live ficará gravada, tá? Ela ficará disponível no YouTube, no nosso canal aí. E quem desejar rever ou compartilhar, por favor, compartilhe. Compartilhe com quem não pôde estar presente, não pôde assistir, né, nesse momento. E vamos juntos tentar fazer a diferença aí. Gratidão a todos, em nome do Claretiano, Rede de Educação Básica. Muito obrigada e até a próxima.